Você sabia que a comunicação pode afetar mais de 50% do resultado da sua clínica? Então, eu sou Amadeu Comin, CEO da Aptос, há mais de 10 anos ajudando clínicas médicas a melhorar a gestão. Fica aqui comigo que eu vou te contar como você pode reduzir esse problema na sua clínica. Estudos revelam que mais de 50% dos problemas que a gente enfrenta em uma organização vem devido à falta de comunicação ou uma comunicação ineficiente. Já parou para pensar na sua clínica o quanto a comunicação pode estar afetando o seu resultado, o seu desenvolvimento, o seu atendimento aos pacientes? E eu entendo, é difícil, porque você, doutora vai falar assim para mim: Amadeu, mas eu fico o dia inteiro, eu falo com a secretária, eu falo com a recepcionista, eu falo com o financeiro, eu converso com todo mundo. Mas uma coisa é conversar, outra coisa é se comunicar. E tem um fator importante, porque existem elementos que dificultam a comunicação nossa com as outras pessoas. O histórico da pessoa, se a pessoa viveu as mesmas experiências que a gente, por exemplo, né? Vamos pegar um exemplo simples, né? Se a gente falar para uma pessoa: olha, eu quero que você faça isso com a mesma textura da neve. Se a pessoa nunca viu neve na frente, nunca pegou num floco de neve, como é que ela vai fazer isso? Pode até ser que ela fique quieta, mas ela vai fazer isso de uma forma estranha. Outra coisa, falando de neve e curiosidade, sabia que nós, por exemplo, que vivemos num país tropical, temos muito mais capacidade de diferenciar diferentes tons de verdes do que pessoas que vivem, por exemplo, no Ártico, em países onde você não tem tantas cores de verde. É muito interessante isso. Então, doutor, é muito importante você considerar, quando você vai se comunicar com a sua equipe, principalmente, qual é o nível de vocabulário que você vai usar, qual é o nível de comunicação, como você vai se fazer entender pela sua equipe. Porque muitas vezes você vai ter alguém fazendo assim para você e dentro ela está falando assim: não entendi nada que a doutora está falando, vou perguntar para alguém depois. Coisa simples, né? Se a gente está numa clínica de dermatologia e a pessoa vem de uma outra área, ela não sabe qual a diferença entre uma toxina e um preenchedor e um bioestimulador. Precisa treinar, precisa orientar e dar experiência para ela poder falar no mesmo nível, né? Então é difícil comunicação, é difícil em todos os níveis, em todas as organizações, mas tem saída. Para vocês terem uma ideia, esse é um dos elementos mais estudados na administração e existem várias técnicas e metodologias para melhorar a comunicação. O meu objetivo não é tornar vocês nenhum especialista nesse vídeo curto que a gente está fazendo aqui, é convidar vocês a fazer o curso de gestão. Lá a gente vai abordar esses elementos de comunicação de uma forma muito mais profunda e ajudar a vocês a melhorarem ainda mais o desempenho da clínica de vocês, mas eu vou trazer aqui alguns elementos que eu achei importante. Vou trazer 5 elementos que eu acho que vão ajudar muito vocês no dia a dia e melhorar o resultado da clínica. E até o seguinte, aplica isso, depois me conta se deu resultado, se não funcionou ou como vocês acham que isso poderia ser feito até de forma diferente. A gente aprende todos os dias, tá? Então, uma coisa que eu tenho por experiência que eu acho que é muito importante: na hora que a gente vai comunicar o que a gente quer, é muito importante a gente comunicar o que a gente não quer. Vice-versa, se eu vou comunicar o que eu não quero, eu tenho que comunicar o que eu quero. Porque às vezes a gente comunica uma coisa achando que a pessoa entende perfeitamente, mas não fica claro. Por exemplo, eu não quero que o paciente seja maltratado aqui na clínica. Tá bom, eu posso ter uma ideia do que é maltratar um paciente, mas pode ser que um funcionário ache que maltratar um paciente é gritar com ele, é usar uma palavra feia, é ser agressivo com ele. E às vezes não precisa nada disso, né? Maltratar um paciente ou não atender um paciente, às vezes é só não ter um sorriso no rosto, que já não pode ser bom. Então, eu recomendo o seguinte: faça os dois lados. Eu não quero que um paciente aqui seja maltratado, mas eu quero que um paciente aqui seja tratado com um sorriso no rosto, com gentileza, com palavras sutis e com palavras positivas, por exemplo. Então você coloca os dois lados da referência para a sua equipe trabalhar. Então isso ajuda muito na comunicação. Então lembra disso. Sempre que você for colocar alguma coisa, procure colocar os dois lados, assim, definindo muito bem o que você quer e o que você não quer. Isso ajuda muito. Isso você vai fazendo, você vai pegando jeito, vai aprendendo de como fazer isso, né? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Um ponto outro importante, eu falei até agora no começo, né? A gente conversa com a secretária praticamente todos os dias, todos os pontos. Mas eu realmente recomendo que uma vez por semana, doutor e doutora, reserve lá 20 minutos do seu tempo
para parar e reunir a equipe e conversar com eles sobre o que aconteceu semana passada, o que está acontecendo essa semana, o que é importante ressaltar, quais são os aspectos que podem contribuir para a sua clínica, deixar a sua equipe se expressar, trazer ideias, participar do processo decisivo da clínica. Olha, a minha experiência nesses 10 anos acompanhando o mercado é o seguinte, simples. Todos os médicos que fazem isso, o resultado da clínica é muito, muito melhor. E isso são 20 minutos do seu tempo, uma vez por semana. Não vem me falar que não dá para fazer. Dá, é só se organizar. Vai valer muito mais a pena do que você fazer um atendimento, e ainda muitas clínicas que atendem convênio. O valor que você vai receber nesse atendimento não vai pagar o potencial que você vai conseguir. Como fazer isso? Organiza, põe uma agenda, coloca na sua agenda, não deixa a equipe arrumar uma desculpa para não participar na reunião. Esteja preparada que as primeiras reuniões só você vai falar, a sua equipe pode ser que não fale muito, isso tudo é normal. Continue nesse processo que você vai ver os resultados que você vai ter. Essa é uma dica muito legal que você vai ter. Outro ponto que é muito interessante é falar sobre a comunicação das campanhas que as clínicas realizam. Hoje em dia, as clínicas que estão à frente, que estão muito atuantes em termos de marketing, em termos de comunicação com o mercado, elas têm campanhas estruturadas de comunicação no Instagram, no Google, relacionamento com as pacientes. Mas eu vou falar para vocês o que acontece com muita frequência. A clínica contrata uma equipe de marketing, faz campanhas no Instagram muito boas, tudo estruturadinho, lá fala bonito, e não avisa a recepcionista dela que tem uma campanha no ar sobre determinado tratamento, sobre determinado assunto. As pessoas começam a ligar, começam a mandar o WhatsApp para a clínica e a recepcionista, coitada, fica vendida na situação. Resultado, toda aquela campanha vai para o brejo, né? Para falar o português claro, ela não funciona, né? Por quê? Porque o fechamento que tem que ser na recepção não está conectado. Então, o nome bonito é endomarketing, né? Que a gente fala, mas é o seguinte, a comunicação que você faz com o mercado, ela também tem que ser feita para a sua equipe. Então, nessas reuniões semanais que eu falei, é muito bom você contar qual é a campanha que está rodando, qual é o foco que o marketing está trabalhando, qual é o objetivo que a gente quer trazer, que a gente quer converter e treinar quem vai estar entrando em contato com os pacientes para falar disso. Então, isso também faz muita diferença. Todo mundo na equipe sabe que está se falando aquilo. Eu vejo também, às vezes, tecnologia. A clínica investe numa tecnologia nova, traz um equipamento de ponta, hoje os equipamentos são caríssimos, faz um investimento pesado, só que não comunica para a clínica, para a equipe, o bom que aquele equipamento traz, as vantagens, para que serve, sabe? Então a pessoa não tem nem argumentos para falar com a paciente sobre, chegou uma novidade, chegou, mas então eu não sei direito. Não, tem que falar, olha, chegou uma super novidade que vai tratar mancha, que vai tratar isso, que vai tratar aquilo. A equipe tem que estar apoiada com isso. Então, terceiro, comunicação das ações de divulgação para a sua equipe também, endomarketing. No curso a gente fala bastante disso, tá? Os outros dois últimos pontos, eu já falei de 3, vou falar de 2, são relacionados com o que eu acho que é a maior dificuldade dos médicos, na minha experiência. É dar feedback negativo para a equipe. Ou seja, é falar para a equipe quando alguma coisa não está indo bem e tem que melhorar. É comum eu ver o seguinte, o médico fica insatisfeito, ele vê uma coisa acontecendo que não está boa, e ele começa a ficar insatisfeito, ele começa a ficar bravo, ele começa a ficar tenso, ele começa a ficar com raiva, não fala nada, até um dia que ele explode. No, God, please, no! No! Então ele chama o funcionário, já dá uma bronca, já fala alto, chega até a gritar, se destempera, perde a razão. Por quê? Porque foi acumulando aquilo devido à dificuldade de expressar um feedback negativo. Então aqui eu vou trazer 2 dicas para vocês para dar um feedback negativo para a equipe, que ajuda muito a comunicação. A primeira é o seguinte, quando você for falar que a pessoa precisa melhorar em algum aspecto, primeiro elogie alguma coisa que ela faz bem. Então eu vou dar um exemplo, a recepcionista errou e marcou 2 pacientes no mesmo horário. Isso é um erro que não pode acontecer, mas se aconteceu, resolve o problema, chega para a recepcionista e vai falar, você é uma burra, nem pode falar, mas você é uma burra que errou, é um absurdo. Não,
Você é burro, cara, que loucura. Absurdo, tá? Não adianta nada, para com isso, que isso não funciona, é ilegal, não se pode fazer isso com ninguém. O que se deve fazer? Chegar para a recepcionista e falar o seguinte: olha, você geralmente agenda muito bem, eu tenho visto que a minha agenda tem funcionado muito bem, mas olha, ontem você cometeu um erro de agendar 2 vezes a mesma paciente. Eu gostaria que isso não acontecesse de novo. Me fala como eu posso te ajudar para que isso não aconteça. Quais ações você pode fazer para que isso não volte a acontecer? Você falou que não está bom, você falou que não aceita mais isso, mas você colocou isso de uma forma leve e motivadora. Porque se a comunicação for ruim, você desmotiva a pessoa. Porque depois que passou o problema, não vai adiantar nada você dar uma bronca maior ou menor. O que precisa? Precisa criar ações, criar atividades, criar motivação para que esses erros não aconteçam. Então eu recomendo feedback. Primeiro ressalta um ponto positivo, depois você fala do que tem que ser melhorado, tá? Regra básica de feedback que funciona muito bem. Não tenha medo de dar feedback, mas dê do jeito certo. O último do feedback, que eu acho que é muito legal, é assim: a gente precisa ser específico na hora de dar um feedback. Então você já falou atrás, olha, você está indo muito bem, mas você precisa melhorar nisso aqui, olha. Quando você faz o agendamento, você precisa olhar para não correr o risco do cancelamento, de como isso funcionou. Você precisa ser específico naquilo que não está indo bem. A gente não pode ser generalista. O que eu quero dizer com isso? Você sempre erra na hora de fazer o agendamento. Você nunca faz nada direito. Sempre e nunca são palavras horríveis que só desmotivam as pessoas. Você sempre faz isso. Uma pessoa que sempre comete um erro tem que ser trocada, não pode trabalhar na clínica, né? Eu imagino que a gente está conversando com profissionais que acertam na maioria das vezes e de vez em quando a gente precisa acertar. Então a recomendação seja específica, não fale de forma geral. Esse relatório não está certo, essa planilha tem um erro aqui, esse agendamento não está batendo, esse fechamento de caixa não está como devia ter sido feito. Esse post do Instagram tem um erro de português que precisa ser corrigido. Se você falar assim, você sempre erra, eu estou cansado de ver erros, de novo você errou, isso só desmotiva e não ajuda. Então, seja muito específico para ajudar. Então, eu falei de 5 elementos, né? Comunicar o que deve ser dito, o lado dos 2 lados que você deve falar. Eu falei de realizar reuniões com frequência, eu falei de divulgar internamente o que a clínica está fazendo e feedbacks. Sempre falar o positivo para depois falar o negativo, né? E não ser generalista, ser muito específico no que tem. São 5 dicas muito boas para você fazer, que já vai ajudar no seu dia a dia. Isso aqui, gente, é só uma pílula do que vocês vão encontrar no curso de gestão avançada, porque lá, além de todo o conteúdo que a gente vai estar entregando para vocês, vocês vão ter uma mentoria exclusiva comigo e com a equipe da Aptos para orientar vocês nos pontos específicos da sua clínica. Não perca, invista em você, invista na sua equipe para você melhorar os resultados. Um grande abraço.